Quanto vale o seu serviço? Você já parou para pensar sobre isso? Alguém já conversou com você sobre precificação? No meu caso, não. Passei toda a faculdade, depois a residência e nunca tinha parado para pensar um pouquinho sobre como definir os preços de consulta, exames, cirurgias. E na verdade tem um certo esquema, um certo algoritmo que se você seguir, você vai conseguir chegar a um preço que seja viável. E eu gostaria justamente de falar isso com vocês hoje sobre 3 aspectos que você tem que considerar quando vai definir um preço de um serviço. O primeiro deles é saber se existem comparáveis ou se não tem comparáveis para aquilo que você está oferecendo. Uma coisa bem simples de se pensar é vendo o exemplo de um livro, por exemplo, que é um produto que as pessoas já têm mais ou menos na cabeça dela quanto vale. Então, se alguém oferecer um livro por R$50, por R$70, é um valor que está bem dentro do que as pessoas comparam na cabeça para o produto livro. Um livro de R$2.000, R$3.000 até existe, mas são livros científicos. Mas se alguém cobrar 50 ou 100 mil reais por um livro, é bem provável que esse livro nunca vai sair da prateleira, ele não vai ser vendido, porque está muito fora dos comparáveis dele. Então, o seu serviço, quando você trabalha com serviço, isso é um pouco mais elástico do que um produto físico, mas mesmo assim, se você estiver muito distante dos comparáveis para o seu produto, para o seu serviço, você vai ter dificuldade de vender os serviços, tá? Então, eu já falei antes aqui já falei em algum vídeo que quando eu abri o consultório, eu estava trabalhando com um valor que estava diferente dos comparáveis daquela minha região. Então, eu passei quase que um mês inteiro só assistindo Netflix e YouTube porque não apareciam pacientes, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. A segunda delas é levar em consideração os seus custos e os custos, eu sempre bato nessa tecla que você tem que levar em conta os seus custos que são óbvios, né, que todo mundo vai ter claro na sua mente, e os que não são óbvios. Por exemplo, se você vai operar uma catarata, você vai ter um custo óbvio de pagar a taxa de sala, o anestesista, os insumos, a lente intraocular. E tudo que você consegue excluir, geralmente de uma maneira mais grosseira, se você consegue colocar em números, vai ficar fácil para você colocar esses custos que são óbvios, mas tem alguns custos que não estão assim tão claros. Por exemplo, quando você opera um paciente, você vai ter que empregar, vai ter que gastar um tempo para ver o pós-operatório. E às vezes esse tempo é o equivalente a 2, 3 consultas, então isso aí tem que estar na sua precificação. Da mesma forma, você vai ter por pequeno que seja, de repente você pode ter alguma complicação e essas complicações, às vezes você precisa dar soluções e essas soluções têm um custo. Por exemplo, se você tiver que fazer uma vitrectomia em cada 100 pacientes, sei lá, de repente a cada 200 pacientes você vai ter que fazer uma vitrectomia. E se você tiver que pagar essa vitrectomia, isso também tem que estar nos seus custos, né? Então, primeira coisa, comparáveis. Segunda coisa, custos. Agora a gente tem um preço, correto? Temos um preço, mas a questão é, alguém paga o que você está pedindo? Se alguém paga, ótimo, mas essa pessoa que está lhe pagando, ela sabe o que ela está fazendo? Se sim, realmente, beleza, então seu produto vale, seu serviço vale o que você está cobrando. Mas se essa pessoa paga para você, mas ela não sabe o que ela está fazendo, bom, vou dar um exemplo. Tem um paciente meu que eu tenho uma relação com ele há muito tempo. Quando você tem uma boa relação com seus clientes, às vezes esses pacientes eles não querem lhe abandonar. Então, esse paciente é um paciente de glaucoma, jovem, e ele precisa fazer uma Phacotrec. E eu canso de dizer para ele, cara, eu não faço essa cirurgia. Ele diz, mas eu quero operar com você. Ele diz, cara, eu opero catarata, mas eu não opero trec. Ah, não, mas você opera a catarata e depois o doutor fulano opera a trec. Eu digo, cara, não é assim que funciona. Mas esse é um exemplo típico de alguém que quer pagar por um serviço, mas ele não sabe o que ele está fazendo, tá? E se não paga, se as pessoas não pagam o que você está cobrando, então aí é hora de você rever se vale a pena, se você consegue mudar o seu preço para se adequar aos comparáveis ou se essa relação de custo te impede isso. Porque senão você vai ter que considerar aí o custo de oportunidade, que vai chegar uma hora que você vai dizer, poxa, não vale a pena eu baixar o preço, oferecer o serviço, vender o serviço e depois tá oferecendo um serviço ruim ou acabar levando prejuízo no final dessa relação de custos que você tem. Tá certo, pessoal? Então, basicamente era essa primeira coisa que eu gostaria de falar sobre preço. Ainda vou fazer alguns outros vídeos sobre isso, né? E se você tem interesse por esse tipo de informação, se inscreva, o canal é esse aqui. Um abraço, tchau, tchau.